Vamos começar o culto dessa noite. Quero convidar você a já ir tomando aí o seu lugar, quem estiver lá de fora, aí entrando para dentro do templo. Vamos dar início ao culto dessa noite, essa quinta profética. Vamos ficar de pé para orarmos ao Senhor. Que o Senhor venha abençoar esse tempo de culto em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Já comece a declarar aí as suas palavras de agradecimento, a sua oração a Deus. Vai falando com o Senhor nesse momento, entregando seu dia nas mãos do Senhor, seu dia de trabalho, seu dia de estudos. Se hoje você teve um dia de folga, agradecer pelo dia de descanso que você teve. Agradeça a Deus pela quinta-feira, pela semana. Quantos livramentos tivemos até o dia de hoje. Se nós chegamos até aqui é porque o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem nos dado uma nova oportunidade de crescermos um pouco mais em sua presença, de avançarmos mais em direção à maturidade da fé. Que você possa pedir que nessa noite o Senhor venha te levar a dar mais um passo nessa direção. Que o Espírito Santo de Deus venha encontrar aqui nesse lugar um coração disponível para agir em nome de Jesus na tua vida. Senhor Deus, muito obrigado pela torre de oração, pelo dia que tivemos, ó Pai, pelo dia de trabalho, de estudo, pela comunhão que temos, ó Pai, com irmãos e irmãs aqui nesse lugar, poder estar na tua presença para te adorar, Senhor, oferecer a ti nosso melhor louvor, nossa melhor adoração, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor venha usar os ministros nessa noite para nos conduzir, Senhor, numa adoração sincera, numa adoração, ó Pai, que possa vir do fundo do nosso coração com todo o amor que temos por Ti, Senhor. Nos livre de toda frieza espiritual, nos livre, Senhor, de viver uma vida indiferente do Teu amor, porque o Senhor é bondoso conosco sempre. Senhor, como Tu és bom na nossa vida. Senhor, nos faltam palavras para Te agradecer, para declarar o quanto o Senhor é maravilhoso para cada um de nós. Senhor, não merecíamos sequer estar vivos em Tua presença, mas o Senhor nos dá muito mais. O Senhor nos concede o dom da vida, o Senhor nos concede cuidado especial, o Senhor nos livra, ó Pai, de tantas ciladas, o Senhor nos abençoa. E tudo que nós devemos, ó Pai, fazer na Tua noite, nessa noite, ó Pai, na Tua presença, é sermos gratos a Ti, Senhor. Nos dê um coração grato, em nome de Jesus, Senhor. Receba desde já esse culto dessa noite. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor, adoremos a Ele com o nosso melhor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Erga suas mãos e declare: poderoso Deus,
poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, pelo seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, 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 minha alma anseia por ti. Nós ansiamos por ti, Senhor. Tu és a nossa fonte, Senhor. Sem ti, Pai, não podemos viver. Não há outro lugar, Senhor, que desejamos estar, Senhor. Quem já esteve, Senhor, neste lugar, não consegue viver em nenhum outro, Senhor. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Glória, 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 glória,
Senhor Deus, nós oramos a Ti nesse momento, apresentamos a nossa adoração ao Senhor, te pedimos que o Senhor possa receber, ó Pai, toda a canção que sai de nossos lábios, ó Pai, que através desses louvores a nossa fé seja confirmada no Senhor e fortalecida. Espírito Santo de Deus, cremos que o Senhor está presente, o Senhor habita em meio aos louvores, o Senhor se move entre nós, Senhor, que em nome de Jesus, Teu Espírito Santo venha soprar sobre o nosso coração nessa noite, trazendo encorajamento, trazendo maturidade, trazendo crescimento, trazendo, Senhor, fortalecimento. Senhor, em nome de Jesus, fortaleça, Senhor, a nossa fé, fortaleça, Senhor, a nossa unidade, fortaleça, Senhor, nossos ministérios, nos fortalece, Senhor, na totalidade da nossa vida. Toma, Senhor, a nossa saúde, toma, Senhor, as nossas emoções, toma, Senhor, absolutamente tudo da nossa vida. Senhor, assim como foi trabalhado no último sábado, Senhor, que a totalidade de nós seja colocada diante de Ti e preservada de uma maneira íntegra, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nos livra da cilada do nosso tempo, nos livra, Senhor, das tentações dos nossos dias. Senhor, tantas coisas o inimigo tem tentado fazer para nos tirar do foco, para nos tirar, Senhor, da direção do Teu propósito. Senhor, são propostas, são amizades, são oportunidades, são palavras, Senhor, tanta coisa que tenta nos afastar de fazer a Tua vontade. Mas que em nome de Jesus, o Senhor seja conosco, o Senhor esteja ao nosso lado, pois como nós cantamos aqui, Senhor, não há um outro ambiente que nós queiramos, porque quem já esteve no Santo dos Santos, quem já experimentou da Tua presença, quem já experimentou do Teu amor, não sabe viver em outro lugar, não sabe viver em outra atmosfera. E nós queremos viver, Senhor, na atmosfera da Tua vontade, da obediência, da vida em santidade. Seja conosco, Senhor, é a oração que fazemos, em nome de Jesus, amém e amém. Quero convidar você, nesse mesmo espírito, a abrir aí a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, Filipenses, capítulo 3, nós vamos ler apenas o versículo número 1, Filipenses capítulo 3, versículo número 1, nós vamos meditar nesse versículo nessa noite, e que essa palavra possa abençoar a sua vida, a minha vida, a vida de todos aqueles que ouvirem, não somente nessa noite, mas também aqueles que assistirão pela internet. Filipenses capítulo 3, versículo 1, você achou aí, amém? A palavra do Senhor diz assim: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Vamos ler de novo? Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Senhor, Tua palavra está lida nessa noite, e nós já Te agradecemos por aquilo que o Senhor vai nos ensinar, por aquilo que o Senhor vai tratar no nosso coração nessa noite, e que Teu Espírito Santo tenha liberdade aqui nesse lugar para falar e para ministrar em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus, amém, Senhor. Pode sentar, permaneça aí com a sua Bíblia aberta, nós vamos meditar aí nessa palavra nesta noite. O tema da mensagem: o valor da repetição, o valor da
repetição. Esse versículo de Filipenses que nós acabamos de ler é um daqueles textos que a gente lê e a gente vai meditando nele, e é tanta coisa que nós podemos tirar aqui de ensinamento que chega a ser impressionante, a riqueza de um versículo da palavra do Senhor. E eu quero tratar aqui com você, baseado nesse versículo 1 do capítulo 3, a respeito de repetições, trazer à memória, Leandro, coisas que nós já ouvimos, coisas que nós já aprendemos e que nos faz, Tiago, crescer ainda mais na presença de Deus. O valor da repetição. Quando o apóstolo Paulo escreve aqui esse texto, ele está escrevendo para a igreja de Filipos, que nós estudamos aqui no último domingo no curso de imersão bíblica. Ele está escrevendo para uma igreja que já conhecia muitas coisas e uma que ele estava falando ali. Era uma igreja que já sabia, Adriana, muitas coisas a respeito da vida com Deus. Era uma igreja que já conhecia a palavra, que já conhecia a experiência. E nós vamos ver nessa noite, então, o valor que há em nós repetirmos aquilo que já conhecemos. Lembrarmos, irmã Beth, aquilo que nós já ouvimos, já aprendemos por boca de muitas pessoas. Precisamos constantemente nos relembrar dos ensinamentos e princípios na nossa caminhada para não cairmos na confusão. E o primeiro ponto da mensagem nessa noite para a nossa reflexão é a repetição no Antigo Testamento. Eu quero começar falando com vocês, irmão Ronaldo, sobre como esse tema está presente também no Antigo Testamento, na primeira parte das nossas Bíblias. Eu não sei se você vai se lembrar, mas no curso de imersão bíblica do ano passado, nós falamos sobre o livro de Deuteronômio, e o livro de Deuteronômio, Samiri, é um livro de repetição. O nome Deuteronômio, talvez um dos nomes mais difíceis de livro da Bíblia aí para a gente falar, Deuteronômio significa segunda lei, mas não é que estava sendo escrita ali, Gabi, uma lei diferente, mas era a repetição da lei que o povo já havia recebido. O livro de Deuteronômio, Xande, é um livro escrito para uma nova geração. Teve a geração que caminhou no deserto e que todos morreram e não entraram na terra da promessa. E os filhos daquela geração recebem o livro de Deuteronômio, Fernanda, para ouvirem a lei, gravarem a lei, entrarem na terra prometida e ali viver, Rafael, conforme a vontade do Senhor. Então o livro de Deuteronômio é um livro de repetição, é um livro que já trata isso lá no começo da palavra do Senhor, uma repetição, e ele vai dizer isso em alguns momentos. Nós vamos ver, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 6, do versículo 6 até o 9, não precisa abrir, mas ele vai falar ali algumas coisas sobre repetir aquelas palavras para os filhos, enquanto estão sentados em casa, enquanto andam pelo caminho, enquanto deitam e enquanto se levantam. O texto vai falar ali, Andréia, várias vezes: repete ao seu filho, ensine aos seus filhos, mostre para a outra geração e lembre-os constantemente. Lembre-os constantemente. Nós precisamos, amados, então, ter no nosso coração, muito bem gravado e rememorado, Marcos, os princípios da nossa vida, porque Deuteronômio vai trabalhar ali, Júlia, as leis, vai trabalhar ali os princípios, mas ele vai trabalhar também uma outra coisa ali naquele livro, Andréia, a história daquele povo. Ele vai relembrar as leis e vai relembrar a história. O que isso nos ensina então, Zilma? Precisamos relembrar constantemente para nós quais são os princípios do reino de Deus para nós vivermos, o que é de Deus e o que não é, o que Deus quer para a minha vida e o que Deus não quer, e também relembrar constantemente tudo que Deus já fez até aqui. Você está entendendo isso, amém? Relembrarmos os princípios e relembrarmos a história. Trazemos a nossa memória, sabe por quê? Nossa vida, nossa carne, ela infelizmente sofre muito da falta de memória. Muitas das vezes a gente esquece facilmente tudo aquilo que Deus já fez quando nós enfrentamos uma luta nova,
quando nós enfrentamos uma adversidade nova, nós sofremos de deixar cair no esquecimento tudo aquilo que Deus já operou no passado, tudo aquilo que Deus já fez para chegarmos até aqui. Quantos testemunhos, quanta coisa boa, quanto cuidado de Deus. E Deuteronômio então vai trabalhar isso no coração do povo. Princípios e história, não podemos deixar cair no esquecimento. E vai tratar ali também uma outra coisa: é necessário muito esforço, para guardar essa fé e também passá-la adiante. É necessário bastante esforço para que eu me lembre, relembre e traga à minha memória, para que não se perca na minha vida. Não pense que isso é algo fácil, não pense que isso é algo tranquilo que vai acontecer naturalmente. É necessário empenho para isso. Então vemos no Antigo Testamento, o livro de Deuteronômio é um livro de repetição. Mas uma segunda coisa que eu quero trabalhar com você também aqui nessa palavra, o segundo ponto da mensagem, é o perigo da originalidade. O perigo da originalidade. E aí eu quero ler de novo com você, Filipenses capítulo 3, versículo 1. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Paulo está falando sobre repetir as coisas, repetir a palavra, repetir a doutrina. Sabe por que a originalidade é perigosa? Infelizmente, amados, às vezes caímos na tentação de tentar inventar coisa nova, acrescentar coisa nova para poder atrair mais pessoas, ou talvez até mesmo para prender mais a gente. E aí a gente vai vendo tantas coisas que vão surgindo no meio disso. Quando a gente quer inventar coisas que a palavra não fala, a gente cria superstições, a gente cria idolatria ao redor de figuras humanas, a gente cria heresia, porque quando a gente está inventando coisa nova, muitas das vezes a gente cai na tentação de idolatrar o homem ou a mulher que está ministrando aquela coisa nova ali que ela tirou da cartola. E a gente vai vendo quantas coisas que vão aparecendo na palavra de invenções que as igrejas caíram ao longo da história. Você vai ver, por exemplo, na carta de 1 e 2 Coríntios, Paulo vai falar ali sobre uma prática que o povo resolveu fazer ali, Leandro. Qual é essa prática? De repente, na caminhada, eles aprenderam que deveriam batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí alguém muito criativo teve uma ideia, Samiri: que tal batizarmos alguém representando uma outra pessoa? E aí você traz aqui, o irmão Ronaldo vai se batizar representando alguma pessoa da família dele. Vai batizar aqui representando o filho. Então, olha só, eu estou batizando o Ronaldo, mas eu estou batizando, na verdade, o filho do Ronaldo, que nem pensou em estar ali, não tomou essa decisão. E pior ainda, eles tiveram uma ideia, Júlia, de batizar um vivo representando um morto. Olha que coisa aí maravilhosa, né? Vamos batizar porque morreu sem Jesus. Tiago, a gente tem que fazer alguma coisa. Batize então representando o morto. Se chama batismo vicário. É quando nós batizamos alguém representando outra coisa ou outra pessoa. E, amados, a gente olha isso na palavra, pode parecer muito distante, mas acredite se você quiser, existem igrejas e movimentos que já caíram nesse erro, batizando utensílios representando pessoas, batizando objetos representando a vida de uma outra pessoa. Então, por exemplo, vamos supor que eu não sou cristão e a minha mãe quer que eu me batize. Ela pega um sapato meu, leva no Rio Jordão, leva numa piscina, leva em algum lugar, batiza o meu sapato representando a mim. Acredite se quiser, isso existe. Acredite se quiser, isso existe. Quantas outras coisas já não foram inventadas para tentar trazer as pessoas, para tentar cativar aqueles que já estão. E, amados, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. E aí eu quero convidar você, folheia a sua Bíblia um pouquinho mais para frente. Abre a sua Bíblia aí, por favor, em Colossenses.
é o livro seguinte aí, Colossenses, capítulo 2, versículo 23. Capítulo 2, versículo 23. Olha o que Paulo vai falar aqui nesse texto. 2, 23. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ou seja, parece que é coisa boa, parece. Ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero, radical do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. E aí a gente vai vendo, Paulo é direto aqui, parece que tem sabedoria, mas não tem valor algum. E aí, amado, sal grosso, ajuda ou não ajuda? Não tem, pode ter cara de coisa boa, mas não tem valor algum. Uma outra heresia qualquer que você possa pensar aí, que você já tenha visto em algum momento, almofadinha abençoada, toalhinha da sorte, sei lá o que você pensar aí, não, pode ter aparência, e amados, isso aqui é algo que nos chama a atenção, e a palavra que Paulo usa aqui é muito certeira, tem aparência de sabedoria, por isso é perigoso, porque a maneira como é apresentada para nós, vem com uma conversinha, vem com um papo, e às vezes até parece que tem uma base bíblica, mas na verdade não tem. A palavra aqui que nós estamos recebendo nessa noite, de Filipenses capítulo 3, vem para nos lembrar uma coisa, amados, nada melhor para nós do que a boa e fiel palavra de Deus sobre a nossa vida. Não existe invenção melhor do que isso. Olha, agora, para a gente poder romper no mundo espiritual, para a gente poder romper na nossa vida, para a gente poder viver coisa melhor, eu estou inventando aqui uma coisa nova para a gente fazer. Amados, parece que é bom, mas é perigoso, pode nos tirar do foco. Muitas pessoas, amados, têm entrado nessa, e Jesus deixa de ser suficiente nas suas vidas. Jesus deixa de ser central em suas vidas e passam a acreditar muito mais em superstições. Pastor Cleiton, olha, eu passei debaixo da escada, pastor Cleiton, eu levantei da cama com o pé esquerdo, pastor Cleiton, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Jesus é suficiente na nossa vida, mano. Tem essa coisa de sorte, não tem essa coisa de utensílio abençoado, a presença de Deus na nossa vida já é suficiente. E às vezes a gente fica cheio de coisa para fazer as coisas para Deus, porque isso gera medo na nossa vida. A originalidade, ela pode ser perigosa, porque ela vem para trazer para a nossa vida algo que às vezes a nossa carne pede, porque a gente vive, amados, numa cultura, numa sociedade, num ambiente, onde a gente precisa o tempo inteiro de alguma novidade, a gente precisa de alguma novidade, a gente precisa de notícia nova o tempo inteiro, porque a nossa mente está sendo turbinada assim. Momento, você abre seu celular lá, você viu umas notícias, você viu um monte de notícia, eu já vi tudo, você arrasta para baixo e solta, atualiza e tem um monte de notícia nova ali, e a gente vai sendo, contaminado com isso. Só que o problema é quando a gente leva isso para a fé, aí é complicado. Eu estou com um exemplo na cabeça, mas não sei se eu falo, depois vamos pensar com calma, vamos ver aí. Então, amados, como a gente vê aqui nessa palavra, entenda, nada se compara a uma boa e simples ministração de algo fiel do Senhor para as nossas vidas. Não precisamos, amados, de engenhosidade, não precisamos de novidades, precisamos sim daquilo que a palavra de Deus nos ensina a fazer. E o terceiro e último ponto dessa mensagem que eu trago aqui para a nossa reflexão é: reconheça o valor das coisas simples. Reconheça o valor das coisas simples. E aí eu quero pedir aqui para projetar para nós, por favor, Lamentações capítulo 3, versículo 21, e depois eu vou pedir para projetar um outro texto aqui também, mas vamos ler primeiro Lamentações capítulo 3, versículo 21, texto conhecidíssimo e talvez vocês podem até citar de cor. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Trazer à memória é algo que eu já ouvi, é algo que eu já aprendi, é algo que eu já experimentei, e eu trago à minha memória
para me dar esperança. Não preciso inventar a roda, não preciso inventar novamente aquilo que já foi inventado e que já foi ministrado sobre a minha vida. Uma outra coisa, projetar para a gente, por favor, 2 Timóteo 2,14, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 14. A palavra do Senhor, ela também vai seguir nessa direção, nos ensinando o seguinte: relembre a todos essas coisas, relembre a todos essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Mais uma vez, palavra relembre, que vai nos remeter à memória, algo que eu já aprendi, algo que eu já conheci e que é missão do pastor Timóteo fazer com a sua igreja, relembrar as pessoas acerca das verdades espirituais que elas já conhecem. Amados, por que eu trago essa palavra para nós aqui, baseada em Filipenses 3:1? Vamos ler de novo aí Filipenses 3:1 na nossa Bíblia, para frisar novamente no nosso coração. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Quando a gente se concentra em relembrar aquilo que é fundamental na nossa vida, a gente vive, irmão Ronaldo, cada vez mais uma vida com Deus segura, uma vida com Deus madura, ciente de que estou caminhando coberto pela mão do Senhor na minha vida, a presença de Jesus me acompanha e eu não preciso ficar andando por aí com medo, porque a presença de Deus habita em mim. E isso aqui, amados, é segurança para nós. Por isso nós precisamos sempre, amados, relembrar e relembrar. Como é bom relembrar as coisas. Como é bom, por exemplo, nós recebemos aqui, eu vou pegar o exemplo da palavra do domingo ministrado pelo irmão Ronaldo. O irmão Ronaldo pregou aqui sobre a história de Jonas. Todos nós conhecemos a história de Jonas, mas a palavra de Deus sempre tem algo a mais para tratar nas nossas vidas. A gente ouve aquilo e a gente sai dando graças a Deus, fomos abençoados. A gente sai agradecendo porque foi relembrado para nós algo que não podemos esquecer. E nessa noite, amados, nós precisamos então meditar sobre o valor de trazer à memória as coisas. Eu fecho essa palavra pegando aquilo que eu falei lá no primeiro ponto. Precisamos aprender a rememorar, Rafael, as leis, os princípios, aquilo que a palavra me ensina a viver e também a história. A relembrar princípios e história para a gente poder ter uma caminhada duradoura. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento, meditando nisso que nós ouvimos aqui nessa noite, trazer à nossa memória bênçãos, cuidado de Deus que Ele já liberou sobre a nossa vida, cuidado que Deus já manifestou na nossa vida ao longo da nossa caminhada, portas que foram abertas, milagres que nós recebemos, situações que para nós parecia o fim, não tinha como sair, o Senhor manifestou ali o seu cuidado, situações que nós atravessamos, libertações que nós vivemos, conversão de pessoas que a gente nem imaginava, quantas coisas Deus já fez na nossa vida. Traga à sua memória agora tudo que Deus já fez. Traga à sua memória agora as lutas que você enfrenta e os princípios que você precisa relembrar nessa noite. Quais são os princípios que você precisa relembrar para caminhar diante do que você vive hoje? Quais são os princípios? Quais são os pecados que você precisa renunciar? Quais são os enganos que você precisa se desviar? O que a palavra de Deus ensina sobre aquilo que você está vivendo hoje? O que a palavra de Deus ensina
sobre como você deve se portar, que decisão você tem que tomar, que Deus espera de você. Amados, relembre, traga a sua memória agora. Pastor, eu estou passando por uma luta. Pastor, eu estou passando por uma situação complicada. O que Deus quer de mim? Pastor, eu estou com tanta coisa para resolver, eu não sei por onde eu começo. E aí a gente lembra da palavra do Senhor, que diz assim para nós: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Pastor, eu estou me sentindo frio na fé. Pastor, eu estou me sentindo fria. Parece que Deus não cuida mais da minha vida. Eu não sinto a presença dEle mais. A palavra do Senhor diz para nós que Deus nos ama, que o Senhor ama a vida dos seus filhos. O Senhor nos amou de uma tal maneira que entregou o seu único filho para morrer em nosso lugar. Ele ama você, Ele zela pela sua vida, Ele cuida de você. Talvez uma oportunidade que está diante de você, pastor, será que é de Deus para a minha vida ou não? Traga os princípios de volta à sua mente, relembre aquilo que você já aprendeu, saiba discernir o que é de Deus e o que não é para você. E aquilo que não é de Deus, renuncia em nome de Jesus. Aquilo que não é de Deus, sai fora disso em nome de Jesus. Mas aquilo que é bom, aquilo que é de Deus para a sua vida, aquilo que é para que você obedeça, para você fazer, corra na direção disso e faça a vontade de Deus. Traga a sua memória. Pois como diz o apóstolo Paulo nesse texto, eu repito para você nessa noite, não é um problema para mim repetir essas coisas, e é segurança para vocês. Senhor, nos ajude. Senhor, a oração que fazemos nessa noite é: nos ensine a valorizar aquilo que é simples. Nos ensine a valorizar, Senhor, a simplicidade da fé. Senhor, quantas coisas são inventadas por aí, quantas coisas são vendidas para nós, Senhor, prometendo uma série de coisas, e a Tua palavra já nos ensina tudo o que precisamos, Deus, tudo o que precisamos. Senhor, muitas das vezes a gente fica com medo porque ouvimos uma doutrina em algum lugar, ouvimos alguém falando a respeito de alguma coisa, aquilo gera medo na gente, aquilo gera receio, aquilo gera bloqueio. Senhor, nos ajude a lembrar o que é que o Senhor diz a esse respeito. Senhor, nos lembre que o poder de Deus está sobre nós. Nos lembra, Senhor, que o Senhor nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Não há nada que o inimigo possa fazer para nos tirar da Tua presença, Senhor, se o nosso coração estiver voltado para Ti. Senhor, traga isso à nossa memória. Traga a nossa memória de que o Senhor é conosco. Traga a nossa memória o que diz lá em Romanos capítulo 8, que nem a profundidade, nem as potestades, principados, nada nesse mundo é capaz de nos separar do amor do Senhor. Desperta a nossa lembrança, a nossa memória, Senhor, em nome de Jesus. E nos ensine a valorizar aquilo que nós já aprendemos. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se coloque de pé. Entenda uma coisa: foram as coisas simples de Deus que te levaram à salvação e que te trouxeram até aqui. Foram as coisas simples. A gente pode, e acontece ao longo dos anos, a forma de fazer determinadas coisas muda. A maneira como nós louvamos hoje é diferente da maneira como John Wesley louvava, da maneira como os discípulos da igreja primitiva louvavam. Nós cantamos de uma forma diferente, mas a essência do louvor permanece a mesma. A palavra é pregada e a essência da palavra permanece a mesma. A gente não precisa ficar buscando novidade, a gente não precisa ficar correndo atrás de moda. O poder de Deus é suficiente. Eu trago essa palavra para trazer esperança também ao seu coração. A oração continua sendo eficaz, a oração continua sendo poderosa, a fé continua sendo suficiente, Jesus continua sendo suficiente. A gente não precisa recorrer a outras coisas que são inventadas e vendidas por aí.
que a gente possa crer no que é simples que já recebemos, em nome de Jesus. Creia nisso. Vamos louvar ao Senhor e vamos orar em seguida, que o Senhor nos mantenha fiéis àquilo que nós já aprendemos, aquilo que a palavra do Senhor já nos revelou, e que possamos perseverar nisso em nome de Jesus. Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou, com um coração cansado eu te adorei, com a vida apertada, minhas coisas programadas, com minhas prioridades me afastei. Numa correria dessa, pode até acontecer da família que a gente ama esquecer. Foi buscando os teus planos que me recordei dos anos que o homem te adorava só pelo prazer de te adorar. Eu quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo, priorizar o teu coração. Não abro mão da nossa comunhão, nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há. Eu não quero vaidade pra chegar no fim da idade, ter aproveitado o mundo e pouco te provei. Quero perfumar o céu na fragrância do louvor. Quero revelar em minhas palavras o teu sabor. Construir na minha casa uma sala pra nós dois. Coisas que eu necessito ficam pra depois. Eu só quero te adorar, por inteiro te adorar. Não vou mais te entregar o tempo que sobrar. Aqui estou, quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo. Priorizar o teu coração. Não abro mão da nossa comunhão, nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há, acima de tudo que há.
A simplicidade do nosso propósito na presença de Deus, ela pode se resumir da seguinte maneira: conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Se a nossa vida ela girar em torno disso, a gente vai conseguir viver bem o nosso propósito, a nossa missão como igreja do Senhor aqui nessa terra. Buscar conhecê-lo a cada dia mais, conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Fazê-lo conhecido na igreja, nos relacionamentos, e fazê-lo conhecido no mundo, onde as pessoas ainda não conhecem na profundidade. Essa é a simplicidade. Ser igreja é isso: desfrutar de comunhão com Ele e de comunhão uns com os outros, conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Vamos encerrar esse momento com uma oração. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, e ó Pai, que nós possamos sempre trazer à nossa memória aquilo que pode, Senhor, nos fortalecer para avançar, entendendo que os princípios nós já estamos aprendendo. Senhor, nos ajude a voltar a textos da palavra do Senhor, que nós já conhecemos, ó Pai, como foi citado aqui nessa palavra, ó Pai, como fomos ministrados aqui no último domingo, numa história da palavra do Senhor, tão conhecida, mas é um tesouro tão precioso, que sempre há algo novo de Deus para ser liberado sobre nós, sempre há uma resposta que precisamos, Senhor, naquilo que nós já aprendemos. Por isso nós pedimos, Deus, em nome de Jesus, não nos deixe ficar correndo atrás, ó Pai, das invenções, daquilo que não tem fundamento, mas nos ajude, Senhor, a termos compromisso com aquilo que o Senhor já tem nos entregado. Senhor, abençoe a nossa igreja, abençoe, Senhor, nossas casas, abençoe, Senhor, as nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ser um povo que conhece e vive a excelência da simplicidade, a excelência da simplicidade, Senhor, porque o mundo carece da manifestação de um povo de Deus, e que nós possamos, Senhor, manifestar o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua presença, Senhor. É a oração que fazemos, em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, diga amém. Aplauda ao Senhor, glorifique o nome dEle, agradeça pela palavra, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Você pode se assentar por um instante. Já está caminhando para o término do culto dessa noite. Preciso só partilhar com vocês avisos importantes. Atenção, amados, para esse primeiro aqui que é muito importante. O passeio das crianças, que aconteceria sábado, não vai acontecer no sábado mais, por conta da instabilidade no tempo. A previsão é de chuva para sábado. O Ministério Infantil comunica à igreja que, ao invés de fazer o passeio no sábado, vai acontecer uma programação especial para eles aqui no domingo à noite. Então, traga as crianças para cá domingo à noite, que vai acontecer aqui um momento deles de comunhão ali, para suprir o passeio. Não foi dessa vez, mas vai ter outra oportunidade aí, em nome de Jesus, né? Amados, lembrando também, dia 30, último domingo desse mês à noite, peço a presença aí da igreja, nós vamos receber uma pastora convidada. O culto da noite será conduzido pelas mulheres da nossa igreja, e estará aqui conosco a pastora Eliane, da Igreja Metodista da Taquara. Pastora Eliane já foi membro daqui dessa casa, e atualmente está lá como auxiliar na Igreja Metodista ali na Taquara. Ela estará conosco ministrando a palavra do Senhor. Conto com a presença de vocês, traga um visitante, seja um momento aí abençoado também na nossa comunhão, na nossa vida aí com Deus aqui nesse lugar, em nome de Jesus. E uma outra atividade, você marcar aí na tua agenda, lembrando, dia 12 de novembro, aniversário do irmão Denesi. Então não esqueça aí, essa data também é importante. Se você faltar, ele vai buscar você, hein? Já fica avisado aí,
Irmão Denesi prepara esse momento com muito carinho para a igreja também, para celebrar junto com ele, então que a gente possa estar aí junto aí, em nome de Jesus. E eu fecho com o último aviso, vou dar um spoiler aqui para vocês que vieram hoje na Quinta Profética, vão saber primeiro, o culto de aniversário da IMEFRE, que aconteceria no dia 18 de dezembro, ele vai acontecer agora no dia 11, então, dia 17, churrasco na casa do irmão Ronaldo, vamos encher aquele lugar lá, comer bastante, o irmão Ronaldo já está preparando lá, está vendo se amplia o negócio lá, para caber todo mundo, que a gente vai chegar lá com força, mas dia 11, nós vamos ter um culto de celebração de aniversário da nossa igreja, e vai estar aqui conosco o primeiro pastor a pastorear a IMEFRE aqui, pastor Hélio vai estar com a gente, confirmou presença essa semana, pastor Hélio foi o primeiro pastor nomeado aqui para a IMEFRE, então vai ser um momento bem bacana, para quem não conhece, poder conhecê-lo, vocês vão poder conhecer um pouco da história da igreja aí, né, pastor Eliane, pastor Hélio, então vem aí também, culto da noite, estaremos aqui, amém, amados? E só para fechar, dia 27 de novembro, esse aqui eu ainda não anunciei, a primeira vez também, culto de ação de graças, então, no ano passado a gente fez um culto de ação de graças, foi bem bacana, trouxemos aqui bastante fruta, né, cada um trouxe uma coisinha aí, a gente fez uma mesa de fruta bem legal, vamos fazer esse ano novamente, para a gente celebrar, porque tem muita bênção para celebrar esse ano, não é verdade? 2022 foi um ano cheio da bondade do Senhor na nossa vida, que a gente possa separar esse tempo para agradecer, em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor, falando em gratidão, vamos terminar agradecendo. Sábado agora tem célula, então, ó, tem célula lá na Zilma, tem célula lá no anil também da juventude com o Rafael, depois pega o endereço com ele, célula das mulheres também, Samília e André, esse final de semana, no outro, né? Amém. Então ficar ligado aí, antenado que as células estão acontecendo. Vamos colocar de pé para a gente poder agradecer a Deus pelo culto dessa noite. Célula da Zilma, ela falou que vai oferecer lá um rodízio de churrasco para todo mundo lá, ela está convidado. Vamos agradecer ao Senhor pelo culto dessa noite, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo culto dessa noite, pela torre de oração, para nós é sempre muito bom, Senhor, estarmos em comunhão com os nossos irmãos, poder ouvir a Tua palavra, aprender um pouco mais de Ti, poder louvar o Teu nome, orar ao Senhor. Senhor, esse é sempre um tempo especial, leva-nos em paz para as nossas casas, Senhor, nos dê uma boa noite de descanso, uma sexta-feira, um fim de semana abençoado na Tua presença, Deus. Muito obrigado, abençoe cada família aqui representada, continue, Senhor, abençoando a vida da IMEFRE, a vida de todo o Seu povo espalhado pela face da terra. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce consolação, comunhão e poder do Espírito Santo de Deus, repouse sobre sua vida hoje e permaneça para todos sempre. Todos digam amém. Aplauda ao Senhor. Final de semana abençoada a toda a igreja, em nome de Jesus.